Eu saúdo os amados irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria e honra poder estar aqui nesta noite na companhia dos irmãos. Já estive aqui em outras ocasiões, mas pela primeira vez o Senhor me concede o privilégio de poder compartilhar a palavra com os irmãos aqui desse púlpito. E eu desejo que o Senhor, na sua imensa graça, na sua imensa misericórdia, Ele possa nos abençoar tanto a mim quanto aos irmãos, no que diz respeito à exposição da sua palavra nesta noite. Como a Tatiana falou, nós somos tutoriados pelo pastor Emerson, pela Tatiana, a família, há quase 15 anos. E o pastor Emerson é assim, uma pessoa, para lá de importantíssima na minha história, na minha vida. Ele me fez crescer, ele me fez ver a vida de outra forma, ele me fez ver Jesus de outra forma e entregar a minha vida ao serviço do reino de Deus. Então, graças a Deus e graças ao empenho, à dedicação do reverendo Emerson, nós estamos aí trilhando esse momento de preparação, visando o exercício do ministério pastoral. Com a graça do Senhor, este ano nós já adentraremos o 3º ano do curso livre bacharel em teologia ali no seminário SBBC em Goiânia, sendo auxiliado pela Igreja Presbiteriana Jaciara, a nossa igreja mãe, e pelo presbitério. Ambos têm a parceria de nos ajudar com a manutenção durante o tempo que ali estamos. Então essa família, a família Arruda, é muito importante para nós. Feitas essas considerações, eu quero convidar os amados para o propósito para o qual nós viemos aqui, que de fato é meditar na palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 1, capítulo 1 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. A nossa reflexão nessa noite está baseada nos versículos de 12 e 13, a tentação de Jesus. Mas nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 13, e posteriormente nós iremos, na medida que eu for expondo aqui o argumento sobre esse texto, também nós vamos precisar recorrer ao Evangelho de Mateus para extrairmos também alguns detalhes da escrita de Mateus para nós entendermos o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra nesta noite. Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgar-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Feche seus olhos e vamos orar pedindo a direção do Senhor para nós compreender a sua mensagem nesta noite. Amado Deus, obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor nos concede de mais uma vez nesta noite tomar a Tua palavra para o nosso aprendizado, para a nossa direção, nossa orientação, para a edificação da nossa vida e para nos preparar, Senhor, cada vez mais para glorificar o Senhor por tudo que o Senhor é e agradecer pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Pai querido, abençoe cada um de nós aqui nesta noite, através do argumento que iremos expor, Senhor, aqui nesta noite, nesse texto. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que tudo que nós vier a falar e ouvir aqui nesta noite, seja para a Tua exclusiva glória e para a edificação da nossa vida em Cristo. Assim nós oramos, na dependência do Senhor, na dependência do Teu Espírito e submissa à autoridade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós comparamos o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho segundo Marcos, e os outros evangelistas,
nós percebemos que há uma diferença no que diz respeito ao resumo do conteúdo. E talvez por essa razão, alguns de nós não dedicamos mais tempo para ler o Evangelho de Marcos, haja vista que nos outros evangelhos nós encontramos mais detalhes. Se nós assim fazemos, nós estamos sendo negligente, diria eu, com este evangelho que é tão rico no seu argumento, é tão rico em conteúdo, que nos traz orientação e direção, falando do ministério do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a brevidade do Evangelho de Marcos, ele não se deteve em falar da genealogia de Jesus, falar das leis cerimoniais de Israel, e não falou da infância de Jesus, mas Marcos ele já começa falando do ministério de Jesus. E entre as razões que são apresentadas para justificar por que Marcos escreveu resumidamente, uma delas me chama a atenção. É que Marcos, inicialmente, ele escreveu para cristãos romanos. Ele não escreveu para judeus, para gregos, propriamente falando. Ele escreveu para cristãos romanos. E qual que era a expectativa de Marcos ao escrever para os romanos de forma tão resumida? Os romanos eram um povo prático. Naquela época, como nós sabemos, era um povo, era um império militar que eles conquistavam pelo seu poder militar. E, consequentemente, os romanos eles tinham essa expectativa do resultado e não dos métodos. Então, os resultados era o que era mais importante para eles. Então, Marcos escreve resumidamente. Para quê? Os romanos eles queriam saber quais eram as razões para eles crer em um Jesus que estava sendo anunciado, que estava sendo pregado como Salvador da humanidade. Eles precisavam de razões concretas, fatos que os levassem de fato e de verdade a confiar nesse Jesus. Haja vista que Jesus havia sido julgado, condenado e crucificado em uma cruz romana. A cruz, naquela época, então, era a mais humilhante das sentenças que era atribuída para transgressores estrangeiros das leis romanas. A morte de cruz ela era tão humilhante que nenhum cidadão romano, por mais criminoso que ele fosse, por mais que ele transgredisse as leis romanas, ele não poderia ser morto em uma cruz. E Jesus, por ser estrangeiro para os romanos, então ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi crucificado em uma cruz. Agora, qual que é a expectativa, qual que é a razão para os romanos crer nesse Jesus? E aí Marcos, então, ele escreve resumidamente para dar resposta para aqueles irmãos. E qual que é a resposta que Marcos quer dar? É autenticar a pessoa e a obra perfeita de Cristo para aqueles irmãos. Por isso, então, Marcos, ele se atém em escrever, fazendo uma breve biografia do ministério de Jesus. E Marcos, ele tem alguns detalhes que é diferente. Mesmo ele escrevendo resumidamente, ele tem alguns detalhes que é diferente dos outros evangelistas, que é a dinâmica como Marcos escreve este evangelho. E ao passo que ele escreve de uma forma dinâmica, ele escreve também com muita intensidade. Marcos é intenso. Por exemplo, veja aqui no versículo 10, veja que coisa interessante, nenhum outro evangelista, eles usam essa expressão no ato do batismo de Jesus. Diz no versículo 9, naqueles dias veio Jesus, versículo 10, perdão, logo ao sair da água, viu os céus rasgar-se. A ideia de rasgar-se quer dizer, é um rompimento, é algo que está se rompendo. Mateus ele usa uma palavra mais suave, mas Marcos ele está usando com intensidade. O que Marcos quer dizer com isso? Ele quer falar, ele quer trazer à mente dos seus leitores esse ato de Jesus, o Deus, né, que habitava na eternidade, na glória. Ele abriu mão da sua glória e ele veio a esse mundo rompendo com os princípios da natureza, vamos dizer assim, nasceu de uma virgem de uma forma que a ciência não consegue explicar. Então ele rompe. E na ocasião do batismo, quando diz que viu-se o céu rasgar-se, foi quando o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Só fazendo essa breve observação aqui, para nós entender um pouco o que é que Marcos ele quer dizer. O texto que nós acabamos de ler, Marcos está relatando
a investida, né, o emprego da tentação de Satanás contra a pessoa do Senhor Jesus. Eu diria para os irmãos que entre as possibilidades, nós vamos falar um pouquinho sobre tentação, como resistir às tentações, mas eu diria para os irmãos que entre as possibilidades que podem ser aplicadas ou que podem ser observadas, nós podemos dizer que basicamente existem três portas na nossa vida que pode ser porta de acesso para as tentações entrar na nossa vida, fazer parte e fazer grandes estragos na nossa vida. Pensando nessa questão da tentação, nós vamos chegar ao tema daqui a pouco. Então, quais são as três portas, né, que nós podemos descrever basicamente como porta de acesso para as tentações da nossa vida? O primeiro é as nossas necessidades. As nossas necessidades, elas podem ser uma porta de acesso para as tentações. Por quê? Porque as necessidades, elas nos tornam pessoas fracas, pessoas frágeis. E quando nós, ser humanos, sentimos o nosso conforto sendo ameaçado, automaticamente nós adotamos medidas ou aceitamos propostas para que o nosso conforto ele seja assegurado. E às vezes aceitamos propostas que não são devidas para um cristão. A segunda porta que pode ser uma porta de acesso para as tentações da nossa vida é a nossa cobiça. Por quê? Porque a cobiça ela pode nos levar a lutar por tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que é do nosso interesse. Nós podemos correr atrás dessas coisas quando nós não avaliamos o que é bom e o que é mal para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. E a terceira porta de acesso para as tentações na nossa vida é a vaidade. É a vaidade, é o orgulho, é a presunção. Por quê que ela é uma porta de acesso? Porque ela pode nos estimular a correr atrás da fama e da glória dos homens. É muito bom estar em um patamar onde as pessoas batem continência para nós. Nós achamos bacana isso. Quando as pessoas pedem auxílio para nós, pedem socorro para nós, mas com um tom, muitas vezes, de exaltação para nós. Então, o orgulho, a vaidade, pode ser uma porta de acesso também para a entrada das tentações nas nossas vidas. Feitas essas observações, a nossa reflexão de hoje tem como tema vencendo as tentações. E a proposta é: como vencer as tentações? A pergunta é: como vencer as tentações? Olhando para o texto, no versículo número 12, em primeiro lugar, nós podemos dizer, amados, que para a gente vencer as tentações, nós precisamos nos submeter ao poder do Espírito. Imagine a cena, o texto está dizendo aqui no contexto imediato, que é o versículo de 9 a 11, está relatando o momento em que Jesus ele foi batizado. E, de acordo com os fatos lógicos, qual que era a expectativa do leitor de Marcos? Era para que quando Jesus ele fosse batizado, e de fato como ele foi, e ouviu-se o testemunho, a voz do próprio Deus dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A expectativa do leitor, passa aqui o slide, sei que eu não estava passando, desculpa irmãos. Ok. Primeiro ponto, submetendo-se então ao poder do Espírito. Então imagine que a perspectiva lógica dos leitores era que logo após o batismo, Jesus ele fosse apresentado pelo Espírito publicamente, para que a humanidade, as pessoas ali presentes, elas pudessem aclamar o poder de Jesus, ou seja, o Messias escatológico, que foi prometido por Deus através dos profetas. Ele veio, é uma realidade, está em nosso meio, e agora Deus está dizendo que Ele é o Filho amado de fato em quem Deus tem prazer. Então a expectativa é que Jesus, logo imediatamente ele fosse apresentado, as pessoas aclamassem o seu poder e o adorassem. Por sua vez, Jesus estava apto, ele estava preparado também para entrar no templo.
e para exercer qualquer ofício no templo, porque ele havia sido apresentado, então ele estava apto para isso, de acordo com as leis cerimoniais de Israel. Porém, ao contrário dessa perspectiva, o Evangelho nos diz, no versículo número 12 de Marcos, que Jesus ele foi levado para o deserto. O Espírito o impeliu para o deserto, para empenhar-se em um teste de força, em uma luta espiritual, em um combate com Satanás. Haja visto que Satanás havia usurpado, o poder do mundo, o mundo corrompido que Satanás governa com os seus agentes. Então, agora ele tem poder sobre esse mundo. E Jesus precisava abater esse inimigo, esse terrível adversário, para resgatar de sobre o seu poder a vida dos eleitos de Deus. De acordo com fontes, olhando para esse versículo, nós, ao fazer a leitura hoje desse texto, talvez isso não gere muito impacto na nossa vida. Mas para os leitores de Marcos naquela época, ao ouvir dizer que Jesus foi batizado e levado para o deserto, isso gerou um impacto para eles. Por quê? Porque isso foi impactante para os leitores de Marcos. Porque, segundo fontes históricas, nos dão conta que os antigos acreditavam que os espíritos malignos, eles eram atraídos especialmente para lugares como cemitério, templos pagãos e deserto. Então, logo, quando eles tomam conhecimento de que Jesus foi batizado e foi conduzido para o deserto, qual que é a perspectiva dos leitores? Meu Deus, o que será de Jesus? Ele foi agora para o deserto e é exatamente o território favorito aonde Satanás costuma bater os seus adversários. Aqueles que se opõem a Satanás, que não se alia ao seu sistema governamental maligno, então logo Satanás ele combate para bater esses adversários que se opõem a ele. E Jesus está nesse deserto, então a perspectiva era de admiração, de espanto, de suspense para os leitores de Marcos. E é interessante que quando o texto diz que Jesus ele foi levado para o deserto, Jesus ele é o agente passivo nessa história. Ele é o agente passivo. Então, Jesus ele está recebendo aqui uma ação. Quem é que está praticando a ação? É o Espírito Santo do Senhor que está impelindo, que está levando, que está conduzindo Jesus para o deserto. A expressão, o Espírito impeliu para o deserto, do versículo 12, indica a necessidade de Jesus passar por essa experiência, a mesma que Israel passou também ao atravessar o Mar Vermelho. Aquilo ali já era uma prefiguração, já era apontando para esse ato da aprovação de Jesus. Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, o apóstolo Paulo faz uma interpretação, um entendimento, dizendo que Israel foi batizado ao atravessar o Mar Vermelho. E quando eles atravessaram, e isso simbolizou um batismo, eles foram conduzidos para o deserto. E qual que era o propósito deles caminharem no deserto? Era exatamente um momento de teste. E em Deuteronômio, o Senhor diz que o Senhor conduziu Israel pelo deserto para testar Israel, para ver se de fato eles obedeciam ao Senhor. Mas Israel falhou. Israel não acreditou piamente na promessa de Deus de entrar na terra prometida. E Israel desanimou. Quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, a orientação, a direção de Deus para a vida deles, eles chamaram Arão à parte e disse: olha, Moisés morreu, é morto, agora nós precisamos de um líder. Então vem você, faz um Deus para nós, faz um bezerro de ouro, vamos adorar e vamos voltar para o Egito. Israel falhou. Israel murmurou. Israel, houve grupos do povo de Israel que se levantou contra Moisés, contra Arão e contra Miriam. Por quê? Porque eles não acreditaram completamente na promessa de Deus. Então isso quer dizer que eles falharam no seu teste no deserto. Com exceção de Josué e Calebe, que eles foram confiantes nas promessas de Deus, eles seguiram até o final. Mas o fato de Jesus, ele ser passivo, amados irmãos, isso não significa dizer que Jesus ele foi contra a sua vontade para o deserto. Jesus, ele foi voluntariamente. O verbo impelir, ele é o mesmo verbo usado por Marcos
para falar sobre a expulsão de demônios. Em grego, o verbo é ekbalou, que quer dizer retirar, quer dizer conduzir ou levar. Então Jesus aqui, por ele ser passivo nessa ação do Espírito, Jesus está sendo levado. Mas Jesus, ele não está indo contra a sua vontade. Jesus não está indo relutando contra a ação do Espírito, porque isso já foi decidido na eternidade, que Jesus passaria por aquele teste, por aquela prova. Ele derrotaria Satanás, anularia as ações de Satanás, para depois derrotar ele completamente na cruz. Então Jesus, ele não foi levado coercitivamente, como alguém que está cometendo um crime e a força militar chega e leva esse indivíduo e coloca ele no cárcere e ali julga ele e dependendo ele pega alguns dias de cadeia. Não é essa a perspectiva. Quando Marco ele usa o verbo impelir, né, que é o mesmo verbo usado, a mesma raiz que é usada para descrever a expulsão de demônio, como por exemplo em Marcos capítulo 6, versículo 13, é o mesmo verbo que é usado, a mesma palavra que é usada. Só que aqui, diferente de Satanás que é expulso, Jesus ele é conduzido. Por quê? Porque Jesus ele é como o Espírito que está o conduzindo. Não há diferença de essência. São ambos da mesma essência. Então isso representa o quê? A companhia do Espírito com Jesus e não uma expulsão do Espírito expulsando Jesus. Ele não estava relutante e nem temeroso em enfrentar Satanás no deserto. Pelo contrário, ao contrário disso, é a forma intensa como Marcos ele usa para descrever essa intensidade dessa ação que Jesus estava sendo conduzido para lutar contra Satanás. No deserto, uma batalha espiritual. Pensando nesse primeiro ponto, amados, eu quero fazer uma aplicação para a gente já partir para o segundo ponto. E a aplicação quando nós olhamos para o ato de Jesus, quando ele foi batizado e foi conduzido para o deserto para ser testado, para ser provado ali naquele deserto, e Satanás foi o instrumento, o agente, né, vamos dizer assim, dessa ação contra Jesus. Nós podemos dizer que, quando nós publicamos também a nossa fé em Jesus, automaticamente nós declaramos guerra contra esse mesmo inimigo que ele tentou abater Jesus lá no deserto. Então nós estamos saindo de debaixo da influência desse inimigo, do poder dele, nós somos tirados pelo poder de Cristo quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por sua vez, qual que é a estratégia dele? Então é de nos abater, é de nos envergonhar, acusando e colocando tentações diante de nós, para que tropecemos e para que caiamos. Diante disso, cabe a nós andar sobre vigilantes, como diz o apóstolo Pedro, porque esse inimigo, esse adversário, ele anda como um leão ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando oportunidade para nos abater ou para nos devorar. Então, para vencer as tentações de Satanás ou qualquer outro nível de tentação, dependemos de quê? Do poder do Espírito. Então, meus irmãos, não há como nós vencer as tentações se nós agirmos apenas pelos nossos instintos, apenas pela nossa sabedoria, pelo nosso potencial, a nossa capacidade humana. Nós precisamos, de fato, do poder do Espírito em nossas vidas, para que possamos vencer as ciladas do inimigo, e assim fechar as portas de acesso da nossa vida, nós estar com elas muito bem fechadas, para que as tentações não entrem e estraguem a nossa comunhão com o Senhor. Mas, em segundo lugar, nós podemos observar também que, para nós vencer as tentações, nós precisamos ser resistentes, nós precisamos resistir às tentações, de acordo com o versículo de número 13. Enquanto no primeiro versículo que nós lemos, versículo 12, diz o verbo importante aqui é impelir, ele foi impelido, Jesus foi levado. No versículo 13 nós temos um outro verbo significativo que é permanecer. Jesus permaneceu durante os 40 dias de provas ali naquele deserto. Ele permaneceu fiel ao Senhor, fechando todas as portas que pudesse ser acesso
pudesse dar acesso a Satanás para tentar Jesus e ter êxito na sua tentação. Jesus fechou todas as portas e Satanás assim foi derrotado. Como diz Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 7, se eu não estiver enganado, ele diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não há como vacilar, não há como abrir margens para que esse indivíduo, esse inimigo feroz, ele tenha acesso às nossas vidas, plantando no nosso coração, na nossa mente, aquilo que ele sabe fazer de forma tão maléfica para nos abater. Precisamos então resistir e estar atento com cada uma das tentações que vêm contra as nossas vidas. Já constatamos no versículo anterior, isso é o versículo 12, que o local da batalha espiritual de Jesus com o príncipe das trevas se deu no deserto. Marcos nos dá conta que Jesus permaneceu durante 40 dias naquele lugar hostil. O deserto, meus irmãos, o deserto era o campo de batalha ideal, de acordo com a perspectiva dos antigos. E faz sentido porque no deserto a pessoa ela está fragilizada. No deserto a pessoa está sem recursos. Quando ela se vê desprovida de recurso, quando eu falei da questão a primeira porta aberta, que é exatamente as nossas fraquezas, é porque quando nós estamos fracos, nós procuramos nos apegar ou usar aquilo que pode aparentemente nos fortalecer para a gente renovar as nossas forças e seguir adiante. E Satanás chegou, então, obviamente, nessa ocasião, aproveitando que Jesus estava há 40 dias e 40 noites jejuando para empregar as suas forças, fazendo propostas indevidas para Jesus. Observaremos mais adiante, no próximo ponto, esse argumento. Mas seguindo aqui então, o deserto é o campo de batalha ideal do inimigo. E ele estava muito confiante que venceria mais um combatente no seu campo de ação. Era o ringue, era a arena do inimigo. Então ele estava confiante que ele venceria mais um combatente. Esse combatente era Jesus. Porém o nosso Redentor, ele manteve-se, ele permaneceu. A ideia de permanecer, ele foi fiel durante todo o tempo ao propósito do Pai designado para ele, mesmo passando pelas provas, pelas provações, pelas tentações, mesmo passando por aquelas dificuldades, sendo tentado por Satanás. Mas o nosso Redentor, ele resistiu até o fim. Todas as tentativas ardilosas do inimigo foram inúteis. Podemos observar então, no segundo ponto, a letra B, a identidade de Satanás. É importante nós conhecer um pouco. No Antigo Testamento, a palavra Satanás significa um adversário ou um oponente maligno. E é empregado para um sabotador em potencial entre as fileiras. Denota um líder de uma facção. No Novo Testamento, a palavra Satanás é traduzida para diabolos, que na nossa língua, diabo, simplificada, é diabo, que significa jogar por cima, através de. E as funções atribuídas a esse Satanás ou a diabo são dividir, semear contendas, fazer acusações, caluniar, rejeitar, descrever falsamente e enganar. Então essas são as atribuições desse nome, desse inimigo que é Satanás. A letra B, nós vamos observar então os níveis de ataque do inimigo. A forma como ele atacou Jesus e como ele procura atacar também as nossas vidas. Não são apenas essas portas de acessos aqui. Existem outras falhas em nós que, se não tivermos cuidado, torna-se uma porta aberta fácil para o inimigo, então lançar a sua semente maléfica na nossa vida. Os níveis da tentação de Satanás. Para isso nós precisamos recorrer a Mateus, como eu disse para os irmãos, porque nesse caso Mateus, ele nos dá mais detalhes do que Marcos ao falar da tentação. Então, em primeiro lugar, o primeiro nível da tentação de Satanás contra Jesus foi exatamente o nível da carne. O texto diz em Mateus 4, versículo 3, que quando Jesus estava ali 40 dias jejuando e orando, então Satanás ele chega para Jesus e ele diz: olha, se tu és filho de Deus,
então transformas essas pedras em pães. Se tu és. Satanás, ele chega dando uma de Papai Noel, dando uma de papai bonzinho, dando uma de bom velhinho, aquele que ama, aquele que tem dó, aquele que tem compaixão. Nessas ocasiões que ele chega para tentar seduzir-nos, quando ele vê que nós estamos em uma situação de vulnerabilidade. E para isso é hora, é momento de depositar no Senhor a nossa inteira e completa confiança, e não atentar para as ofertas mentirosas de Satanás. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Naturalmente, estava com muita fome. E a fome, ela não só enfraquece o físico, mas ela enfraquece também a mente. Satanás, então, achou que ele encontraria ali um adversário já fraco, frágil, e seria fácil ele, mais uma vez, atacar e golpear aquele adversário, ou seja, Jesus, que era adversário para Satanás. Ele agiu com relativa simplicidade. Ele está fraco, ele está com fome, eu vou jogar aqui uma semente aqui, distorcendo as coisas, como ele fez com Eva. Ele tentou pegar Jesus com a mesma armadilha. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus, ele responde para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás apenas estava aproveitando a ocasião, e ele se manteve aparentemente confortável, seguro no seu campo de ação. Ou seja, ele venceria. Tá, o irmão já colocou ali o nível 1. Beleza, obrigado. Ou seja, ele manteve-se nesse campo de ação, mantendo esse conforto, essa confiança de que ele venceria facilmente o Senhor Jesus. Afinal de contas, Satanás, ele sabia e ele sabe que a maioria dos seres humanos cai exatamente no primeiro nível da tentação, que é a tentação da carne. Muitos não chegam nos outros níveis. Cai muito antes, cai muito cedo na cilada do inimigo, aproveita muito cedo as propostas indevidas, que muitas vezes corrompe bons costumes, que muitas vezes corrompe princípios éticos e muitas vezes princípios espirituais. É assim que o inimigo faz. E para isso nós precisamos então estar atento com as suas armadilhas. O segundo nível, ou o nível 2 da tentação, foi o da fé espetacular. Satanás, ele chegou e disse para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 6, atira-te daqui para baixo do pináculo do templo, está escrito, o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos para que te guarde e não tropece em nenhuma pedra. Se Jesus tivesse feito isso, Jesus estava exigindo de Deus um sinal, uma fé espetacular. E isso é o que muitas pessoas hoje, infelizmente, têm atentado e têm dado ênfase, têm dado importância para uma fé espetacular, aonde parece que a fé do sujeito, ela é superior à dos demais, é uma fé além, e tem pessoas que buscam ser espetacular com a sua forma ou a maneira de exercer a sua fé. E aí o inimigo, quando ele conhece essa ambição, essa cobiça do ser humano, ele joga também sementes maléficas nessa área. Não pense que o inimigo, ele não atinge também, ele não tenta atingir também a nossa fé, fazendo propostas de coisas que são indevidas. Mateus segue dizendo que Satanás conduziu Jesus ao pináculo do templo e, citando as Escrituras com um propósito errado, ele fez essa proposta para Jesus, induzindo Jesus a fazer a executar a sua fé de forma espetacular. Qual que era a necessidade de Jesus fazer aquilo naquela ocasião? Não havia necessidade nenhuma. Satanás queria fazer, sabe o que, irmãos? Ele queria colocar dúvida na mente de Jesus quanto à sua filiação. Mas é interessante lembrar que Jesus, ele nunca teve crise com relação à sua identidade de filho de Deus. Afinal de contas, Deus havia dado testemunho, as pessoas ouviram o brado de vitória de Deus, dizendo: tu és meu filho amado, em ti me comprazo.
Então Jesus, sabendo de onde ele veio da glória, da companhia do Pai, ele é o Deus Criador também. Como João diz no Evangelho, no capítulo 1 de João, versículo 1 em diante, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não tinha crise com relação à sua filiação, e também ele não tinha crise com relação ao amor e o cuidado do Pai sobre ele. Jesus não andava como um filho que não sabe quem é o seu pai, procurando fazer um exame de DNA, ou que alguém o indicasse quem que era o seu pai, que alguém revelasse, que alguém provasse quem que era seu pai. Jesus não passou por essas crises, mas Satanás, ele tentou fazer isso. Ele tentou induzir Jesus a ter dúvida, e mesmo se ele não tivesse dúvida, mas se ele desse uma prova para Satanás, se assim ele fizesse, ele estaria então desobedecendo os princípios do Pai. Assim, a resposta de Jesus mostra que os filhos de Deus não devem exigir de Deus qualquer espetáculo, qualquer coisa extraordinária, se Deus não quiser revelar. O papel dos filhos de Deus é de confiança total, é de dependência total de Deus e da sua vontade. Pois testar Deus, que era o que Satanás queria que Jesus fizesse, testar Deus é um sinônimo de dúvida. Quando nós testamos alguma coisa, quando eu tomo essa água aqui testando se ela tem açúcar ou sal, é porque eu tenho dúvida da propriedade dessa água. E Deus, ele não é assim, ele não é um objeto a ser testado. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois destruído. Então, por essa razão e por outras razões, Jesus, então, ele não atendeu o apelo de Satanás. O nível 3 da tentação é a tentação do domínio absoluto. Como eu falei no início, com relação às possíveis 3 portas, de acesso para as tentações nas nossas vidas, uma delas é exatamente essa vaidade, esse orgulho de domínio absoluto. E o Senhor, ele não nos chamou para termos esse poder absoluto, correr atrás disso. Pelo contrário, o Senhor nos chamou para ser servo. E o próprio Marcos, na sua forma resumida de escrever, mas com muita intensidade, o versículo-chave do Evangelho de Marcos é o versículo 45 do capítulo 10. E o texto diz que Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Então, muita gente cai nessa tentação, que é a tentação do orgulho, da vaidade, do superego, de que as pessoas lhe batam a continência, de que as pessoas lhe peçam bênção diante de situações. O último nível da tentação, relatado por Mateus, isso é, nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Mateus, mostra, então, essa perspectiva de Satanás apresentar para Jesus um poder absoluto. Que é quando o texto diz que Satanás pegou Jesus, levou a um alto monte e mostrou para ele: está vendo todos os reinos do mundo e a glória deles? Eu te dou, se tu, prostrado, me adorares. Qual que era a perspectiva de Satanás, meus irmãos, diante dessa situação? Era a apostasia. A apostasia. Quando o homem, mesmo quando ele não deixa de publicar a sua fé no Senhor, mas quando ele superestima o seu ego, quando ele toma conta ou toma posse de propostas indevidas para superestimar o seu ego, e o seu ego passa a ser o seu Deus, é uma porta de acesso. É uma porta de acesso para a tentação, e isso é uma tentação terrível na vida de qualquer pessoa orgulhosa, na vida de qualquer pessoa vaidosa. Então, esse foi o terceiro nível da tentação, quando Satanás, então ele tentou seduzir Jesus a esse nível, a esse ponto. E aí Mateus encerra esse parágrafo dizendo que Jesus disse para Satanás: retira-te, Satanás. E Satanás retirou-se, porque aquilo ali não foi simplesmente um apelo, um pedido de Jesus, mas ali sim, foi Jesus expulsando Satanás, foi Jesus repreendendo Satanás, e ele tinha que, como ele tinha e tem que sujeitar-se à autoridade, ao poder de Cristo, então ele se retirou e foi embora.
Mas Lucas, ele nos conta algo interessante também nesse texto. Ele diz que Satanás, ele se retirou após essa repreensão de Jesus, mas diz que ele se retirou até momento oportuno. Ou seja, Satanás, ele é persistente. Quando ele chega e ele encontra a porta fechada, ele continua batendo. Ele continua batendo. Eu não sei quantos de vocês aqui têm tido essa experiência, mas eu, como nordestino que sou, lá tem muito mascate. Vocês sabem o que é mascate, né? Aqueles vendedores ambulantes que vendem panela, que vendem cadeira de fio, vendem um monte de coisa na porta, uns com um carrinho, outros às vezes na cabeça, né? Então ele chega e bate na porta lá. Quando ele vê que a dona de casa está lá no tanque lavando roupa, eles batem. E eles esperam, ele vê que tem alguém, ele fica lá esperando, ele fica insistindo até a pessoa sair. Quando a pessoa sai, e aí eles jogam toda aquela lábia deles, né, de vendedor, e aqui é o melhor produto, e eu vendo barato, olha, eu dou tantos dias para você pagar a primeira parcela, e às vezes a pessoa está precisando também, às vezes sacrifica, né, do orçamento para comprar aquilo por causa de uma insistência do vendedor. E em outras áreas também, em outros ambientes. O inimigo, ele insiste com as suas tentações contra a nossa vida terrivelmente. E para isso, a porta do nosso coração, a porta da nossa mente, ela precisa estar muito bem cuidada, ela precisa estar muito bem fechada, para que o inimigo, ele não tenha acesso às nossas vidas. O Senhor Jesus, ele nos dá conta que todos aqueles que professam a sua fé em Cristo e que estão debaixo da guarda, da proteção do bom pastor que é Cristo, ele diz que esses o inimigo não toca, esses o inimigo não arrebata da sua mão. Portanto, submeter-se ao poder do Espírito, à vontade de Deus e resistir às tentações, esses são os dois primeiros passos inicial que nós falamos a respeito das condições para vencer as tentações. Aplicando esse segundo ponto, sobre a resistência às tentações, nós podemos observar que Jesus não foi levado para o deserto para ser tentado porque o pai pudesse ou quisesse aprender alguma coisa sobre o seu filho. Muito pelo contrário, pois Jesus já havia Deus já havia lhe dado as provas suficientes sobre quem é Jesus para Deus. Então não havia necessidade de teste. Jesus foi tentado para que toda criatura no céu, na terra ou debaixo dela soubesse que Jesus Cristo é o conquistador. Então Jesus, ele desmascarou Satanás ali inicialmente, suas táticas, e o derrotou por causa da sua vitória, por causa da vitória de Cristo. Então hoje nós podemos também obter vitória. Que Cristo assim nos abençoe e que nós, ao nos submetermos, amados, à autoridade, ao poder do Espírito, à condução do Espírito e ao resistir às tentações, apegado a Cristo e à sua obra, que Ele nos dê vitória diante de todas as tentações. Em terceiro e último lugar, nós podemos dizer que para vencer as tentações, nós precisamos aplicar na vida. Opa, a hora já estourou. Nós devemos aplicar na vida da maneira correta a palavra de Deus. Satanás, ele usou em dois versículos, versículo 4 e 6 de Mateus, a palavra distorcidamente para tentar seduzir Jesus. A proposta de Satanás foi para que Jesus usasse seus poderes divinos para suprir suas próprias necessidades. E o que acontece com nós trazendo isso para as nossas vidas? Quando colocamos nossas necessidades físicas acima das espirituais, caímos em pecado. Quando permitimos que as situações controlem nossas ações, em vez de seguir a vontade de Deus, também caímos em pecado. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas com isso teria usado seus poderes independentes do Pai. E o filho veio justamente para obedecer o pai completamente. Qual que era o propósito do pai? Era para que Jesus passasse pelo teste, para que ele fosse aprovado naquele teste inicial. Faltou o ponto aí, mas estou devagar aqui no comando desse negócio, né? Analisando paralelamente a narrativa deste fato na perspectiva de Mateus e de Marcos, né, nós podemos destacar duas coisas interessantes. Jesus apegou-se e defendeu a palavra de Deus com muita veemência, com muita convicção,
do que é a palavra de Deus. Parafraseando as propostas de Satanás, ou dizendo com outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para Jesus: abandone essa maneira de você salvar a humanidade de forma cruel, de forma dura, de forma dolorosa. É como se Satanás estivesse chegando para Jesus e fazendo proposta para ele, como se ele fosse um bom velhinho. O Papai Noel dizendo: olha, você está sofrendo, isso não faz sentido. Não faz sentido, você é filho de Deus, cadê o amor desse Deus, Pai, por você? Aí Satanás, ele chega como que é aquele que de fato se compadece, se condói, e que ele tem propostas, e que ele tem situações favoráveis, e que ele tem as alternativas corretas para trazer conforto. E assim ele consegue seduzir e enganar muitas pessoas a aceitarem as suas propostas. Ao longo da história, essa tem sido uma tática do inimigo das nossas almas: enaltecer o ego humano, fazendo sentir-se autônomo e independente de Deus. Porém, nas 3 tentativas que ele tentou, o nosso Redentor, o Senhor Jesus, ele foi derrotado. Caminhando para o final, nós podemos dizer então que, após Jesus resistir às tentações, às investidas de Satanás, ele foi servido pelos anjos. E aí o terceiro verbo significativo é no final do versículo 13 do capítulo 1 de Marcos, que diz: ele estava com as feras. É mais uma intensidade na qual Marcos está trazendo a respeito do ambiente onde Jesus estava. Era o deserto, e além de deserto, diz que ele estava com as feras, com animais predadores. Mas diz que quando ele venceu a prova, de acordo com Mateus, analisando aqui junto com Marcos também, diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Muita gente, amados irmãos, não consegue esperar o melhor de Deus quando está passando pelas provações, quando está passando pelas dificuldades, está disposto a aceitar toda e qualquer proposta, menos de ser fiel e permanecer fiel ao Senhor durante toda a prova. Essa é uma tentação que pode ter acesso às nossas vidas quando nós murmuramos, quando nós perdemos o foco do propósito maior de Deus sobre nós. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. E aplicando então e concluindo a nossa observação nesta noite sobre esse texto, nós podemos dizer que nesta vida todos nós enfrentamos os ataques das tentações, sejam elas tentações externas, sejam elas tentações satânicas, ou seja causada pelas nossas próprias aptidões. Nós temos nossas fraquezas, nossas fragilidades, e se nós não cuidar delas, se nós não fortalecer elas, nós seremos abatidos, nós seremos derrotados. Então nós precisamos fortalecer as nossas vidas no Senhor. As tentações não nos são enviadas para nos fazer cair. Elas são nos enviadas para sermos fortalecidos, para fortalecer nossa mente e para fortalecer a nossa alma. E aí, quando nós passamos pelo teste, quando nós passamos pela prova, nós saímos melhores combatentes. Nós saímos mais treinados e mais fortalecidos para enfrentar o inimigo, que ele luta contra nós todos os dias. Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, para nós nos revestir da armadura do Senhor. E ele diz que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados das potestades do ar. Concluindo, qualquer soldado em um campo de batalha, para derrotar seu oponente, precisa ser resistente e usar as armas apropriadas para neutralizar a ação do inimigo. Como nós estamos usando a palavra de Deus para guerrear, para lutar e para combater contra esse inimigo que tenta nos derrotar todos os dias? A palavra de Deus está firme em nossos corações? Ou será que a palavra de Deus, ela é um elemento secundário ou terciário das nossas vidas? Se assim for, nós estamos vulneráveis, nós estamos fragilizados. Mas se nós estivermos nos alimentando da palavra de Deus, como fez Cristo no deserto, pode ter certeza que o inimigo, ele vai continuar saindo em retirada de nós, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. Que Deus nos abençoe, que a sua imensa graça e misericórdia nos ajude a cada dia sermos fortalecidos na força do poder de Deus, do seu Espírito e da sua palavra. Abaixe a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade
de refletir na tua palavra. Ó Deus, é bem verdade que nós temos, ó Deus, falhas, temos as nossas fragilidades, ó Deus, e muitas vezes, ó Pai, nós fechamos nossos olhos para elas. E quando assim fazemos, nós nos tornamos, ó Deus, presas fáceis do predador que tenta contra as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a pôr em prática a Tua palavra todos os dias, para termos resposta do Senhor e no Senhor para cada uma das tentações que bate, Senhor, à porta do nosso coração todos os dias. Ajude-nos, ó Pai, a sermos fortalecidos no poder da Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a resistir todos os dias às tentações. Ajude-nos, ó Deus, a nos submeter cada dia mais à orientação, à direção do Espírito e não caminhar segundo os instintos, Senhor, da nossa vontade. Ajude-nos, ó Deus, a aplicar de maneira correta a Tua palavra na nossa vida, a combater, Senhor, as ações do inimigo de forma correta, para que ele seja derrotado em nós, por meio do poder de Cristo que opera em nossas vidas. Obrigado, Deus, continue nos abençoando e nos dê uma noite de paz e uma semana, Senhor, cheia de bênção na Tua presença, aonde nós possamos, ó Pai, mais e mais ser vitoriosos no Senhor. Assim te agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.